E aí, galerinha, tudo bem? Tudo joinha? Tranquilo. Vamos para mais uma aula nossa, né, nessa nova modelagem matemática e falar um pouquinho hoje de um assunto interessante, né, chamada matriz, né? Matriz. Uma matriz, ela é composta por tabela, né? Ela pode ser representada por tabela ou também uma disposição entre números. Do qual estaremos falando, né? Mas a definição mais adequada para isto, né? Adequada, mais certa, uma definição de matriz é uma disposição de tabela dispostos em linha e coluna. Legal? Quando eu penso em matriz, eu penso ali no programa, no computador, tem um programa do Excel, né? Tem o Excel. Se tu abre o Excel, ela tem uma tabela. O qual ela está disposta da seguinte forma, né? Se tu olhar na tua forma horizontal, nós falamos que é a nossa linha. Se tu olhar a tua forma vertical, nós falamos que é a nossa coluna. Legal? Então, quando nós olhamos na nossa linha do olho, ó, já falamos linha do olho, né? Então, isso nós chamamos de linha. E se nós olharmos para cima, nós falamos coluna. Legal? E possamos representar da seguinte forma, né? Ela tem algumas representações particulares, legal? A mais adequada aqui, é mais usual, vamos dizer que é a mais usual, de mais praticidade de uso, é esta representação, ó. Esse aqui é um parênteses, aqui é um colchete, e aqui nós temos também entre duas barras, né? Então, nós temos essa representação. Se nós colocarmos uma barra, nós temos uma outra dimensão, uma outra dinâmica, do qual falaremos um pouquinho mais para a frente. Mas hoje, a princípio, o mais usual, que nós usamos mais, é entre parênteses e também entre colchete, né? E ela é demonstrada por ordem ou tipo. O que é ordem? Ordem é de como ela é expressa. Como ela é expressa. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa matriz, é de ordem 2 por 2. O que é a 2 por 2? Quando nós falamos A com esse Azão aqui, nós estamos falando que é a nossa matriz A. Nós podemos ter uma matriz A, possamos ter uma matriz B, uma matriz C, uma matriz M, possamos ter N matrizes. Legal? Sempre representado pela letra maiúscula, é a nossa matriz. Joinha? Tranquilo? E se nós pegarmos e quisermos representar o elemento de uma matriz? O elemento de uma matriz é representado por A e J. É o Azinho, é o A minúsculo. Isso representa o elemento. Vamos demonstrar isso também de forma mais clara, um pouquinho mais adiante. Legal? Então, nós estamos dizendo, né? Ela é demonstrada por ordem ou tipo, né? Por ordem ou tipo. De ordem, essa aqui de ordem 2 por 2. Essa aqui de ordem 3 por 2, essa aqui é de ordem 2 por 4. O que quer dizer isto daí? Galera, dá um pause, pega as suas anotações, o seu caderninho, a sua folha, o seu bloco de notações e escrevam do lado, né? Escrevam do lado, ó. Aqui, ó, esse daqui, nós chamamos de linha. Linha. E o segundo número, né? Esse daqui, ó. Esse aqui nós chamamos de coluna. Coluna. Como é que nós possamos representar isso, professor? Como é que nós possamos representar isso? Vamos representar isso de forma numericamente? Vamos representar isso numericamente? Depois nós temos a nossa matriz genérica, que eu falarei um pouquinho mais adiante, legal? Mas eu vou agora, nesse momento, construir 3 matrizes com vocês. 3 matrizes. Eu vou construir a matriz de ordem 2 por 2, de ordem 3 por 2 e de ordem 2 por 4, legal? O que eu estou dizendo isso nesse primeiro momento? Ó, eu quero uma matriz de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Eu vou pegar, aproveitando o ensejo, o encaixe, dessa mesma demonstração aqui, ó, certo? Eu vou escrever então essa primeira matriz. Olha o que eu vou estar fazendo, ó. A é igual de 2 por 2. Pega-se qualquer elemento. Vamos pegar qualquer elemento. Possamos imaginar qualquer elemento. Porque na genérica eu vou deixar uma outra
representação. Mas vou pegar aqui qualquer elemento. Eu tenho aqui, ó, 5, 3, menos 7, 0. Legal? Então eu escrevi uma matriz de ordem 2 por 2. Ah, professor, é bem simples, é sim, é bem tranquilo. Vou pegar uma representação de uma matriz 3 por 2? Eu vou também aproveitar o enseje e vou colocar dentro aqui. Né? Essa matriz que eu estou chamando, eu vou falar de uma matriz A é igual. Nós estamos falando 3 linhas, 2 colunas, não é isso? 3 linhas, 2 colunas. Eu vou pegar aqui qualquer número, ó. 5 menos 2, 0, 7, menos 10 e 1. Então, o que eu escrevi? O que eu representei aqui? Ó? 1, 2, 3 linhas. Legal? Quantas colunas? 2 colunas. Tudo bem? Vamos agora escrever a linha de ordem 2 por 4. Ou seja, 2 linhas, 4 colunas. Legal? Então, vamos escrever isso. Então, vamos fazer qualquer número, tá? Nesse momento, nós não estamos trabalhando com a genérica. Vou falar com a genérica um pouquinho mais para frente. Mas a demonstração vai ser a mesma. Aqui eu vou pegar aqui, ó. Estou trabalhando com 2 linhas. Então, eu vou pegar aqui, ó. 0, 0. Sei lá que número que eu posso pôr qualquer número. 8. Negativo. Eu posso pôr aqui 1, 3. Posso pôr aqui 5, 0. Aqui eu posso pôr 9 menos 1. Então, o que eu fiz então? Eu escrevi uma matriz de ordem, né? Eu escrevi uma matriz de ordem. 2 linhas e 4 colunas. 1, 2, 3, 4. É facinho? Legal, né? Essa é a dinâmica, essa é a demonstração de uma matriz de ordem, né? Essa matriz de ordem, essa aqui é de ordem 2 por 4. Legal? Vamos ver a nossa matriz genérica então agora. Certo, galerinha? Então agora nós vamos representar uma matriz, né? Uma matriz genérica, ou seja, eu coloquei aí alguns elementos, qualquer matriz, né? Vamos lá colocar assim, ó. Cada elemento de uma matriz é representada por, né? Uma matriz genérica é representada por A, M vezes N. No nosso caso, como nós estamos tratando aqui de uma matriz genérica, nós estamos falando assim, IJ, né? IJ. Legal? Logo após construirmos a matriz genérica, para que tu possa visualizar melhor o que eu estou falando. Mas nesse momento aqui, ó, quando nós falamos do nosso A minúsculo, nós estamos falando dos elementos. Novamente, dá um pause no teu vídeo, pega as suas anotações e escreva. Quando nós falamos do Azão, nós estamos falando da nossa matriz. Quando nós falamos do nosso Azão, nós estamos falando da nossa matriz. Certo? Quando nós falamos da nossa Azão, é da nossa matriz. Quando nós falamos do nosso Azinho, nós estamos falando dos nossos elementos. Tranquilo? Não pode confundir uma coisa com a outra, que isso faz muito diferença. Tá? Isso faz muito diferença. Então, quando nós falamos, nesse exemplo, nós temos assim, ó, o nosso IJ. O nosso I é a linha e o nosso J é a coluna. Se ficou alguma dificuldade, dá um pause no teu vídeo, volta um pouquinho a aula e verifica ali o que é o I, o que é o J. I é a nossa linha e o J é a nossa coluna. Legal? Bem tranquilo? Certinho. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Represente os elementos 1, 3, ou seja, primeira linha e a terceira coluna. Legal? Não esqueça. Então, vamos representar isso? Vamos representar isso? Como é que nós devemos proceder? Como é que devemos fazer, né? Eu vou representar aqui, ó, meu A, esse aqui, ó, se eu colocar o Azão, é a nossa matriz. Eu quero o elemento, não é isso? O elemento, então é o nosso Azinho, né? Eu vou pegar aqui o A, 1, 3, é igual.
ele está na primeira linha e na terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna. Ó. Primeira linha, uma coluna, duas colunas, três colunas. Então é o número 1. Bah, professor, é fácil, né? Barbada, barbada. Mais fácil que isso aí é quase que impossível. Mas é barbada. Qual é o nosso outro? Nós temos que o nosso A22. O que nós estamos dizendo? Que ele está na primeira linha, na segunda coluna. Na segunda linha, né? Desculpa aí, não é primeira linha, segunda linha, certo? Ó, segunda linha, segunda coluna. Então, a primeira linha, primeira coluna, segunda coluna. Qual é o nosso número? O 7. Então, eu venho aqui e coloco 7. Qual é o próximo? Né? Que nós estamos, o elemento, né? O elemento 3, 3. Então, eu tenho aqui meu A, 3, 3. Já aprendeu, né? Já até fez, né? Eu estou na terceira linha e na terceira coluna. Bem facinho, né? Eu sabia. Então, ó, terceira linha, 1, 2, 3. Terceira linha, 1, 2, 3. Terceira coluna. Então, eu estou aqui, ó, 3. Ah, professor, é só isso? É só isso. Barbada essa matéria, né? Bem simplesinha, bem tranquila, né? Então, vamos ver aqui, então, um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo de uma matriz genérica. Ficou fácil até aí, né? Vamos junto. Certo, galerinha? Continuamos falando, então, ainda da nossa matriz genérica, né? Agora eu vou falar de uma forma mais abrangente, mais geral mesmo, né? Mais geral mesmo. Quando nós representamos uma matriz genérica, nós representamos ela da seguinte forma, ó. MN. O que é o nosso M? Novamente lá, né? Para com as suas anotações, dá uma observação, pega ali o seu bloquinho de anotações e escreva que meu M é a nossa linha e o N é a nossa coluna. Legal? Pega ali e escreva para que tu possa se realmente, sempre que precisar, recorrendo às tuas observações. Legal? Então, ó, quando nós falamos uma matriz genérica, eu tenho assim, ó, A, primeira linha, primeira coluna. Então, é 1, 1. Esse é o nosso primeiro elemento. Primeira linha, primeira coluna. A1, 2. O que é A1, 2? Primeira linha e segunda coluna. Eu continuo na primeira linha e agora na segunda coluna. 1, 3. Eu continuo na primeira linha e na terceira coluna. Então, é meu A1, 3. E assim vai, assim, né? Ela tem N's, linha e N, e M linha e N coluna, legal? E aqui eu tenho a sua representação de MN. MN. Infinito. Tudo bem? Se tu puxar ali na tabelinha do Excel, no teu computador, tu vai ver que tem infinitas linhas. Ele é infinito. Tu escreve quantas vezes tu quer ali. Legal? Tu tem infinitas linhas e infinitas colunas também. Tranquilo? No Excel é a melhor representação para nós estar observando isso. O Excel é show. Né? A gente não ganha nada para fazer, mas divulgar, né? Mas realmente é uma planilha que dá para te observar bem tranquilo isso daqui. Bem tranquilo. Legal? Quando nós falamos aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. E aqui, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Ficou tranquilo? O que é uma matriz genérica? Como é que ela é escrita? Nós não damos os elementos, você constrói, né, através da matriz solicitada. Tudo bem? Eu deixei aqui embaixo aqui um exemplo. Ó. Um outro exemplo. Exemplo 2. Escreva uma matriz de ordem 3 por 2. Então, a matriz B é a matriz B de ordem 3 por 2. Legal? Então, o que geralmente aparece nos livros, né? Escreva uma matriz. Escreva uma matriz. Aqui, ó, eu vou pôr essa representação. Escreva uma matriz B, ó. Escreva uma matriz B. Tá aqui, ó. Uma matriz B. Escreva uma matriz B de ordem. Olha o que eu estou fazendo, ó.
Olha o que eu estou fazendo, ó. Né? Então ela ficaria assim, ó. B de Bzinho, né? Os elementos, 3 por 2. Né? 3 por 2. Reescreva a matriz B de ordem, né? Aqui os elementos, isso aqui é os nossos elementos, 3 por 2. Tudo bem? É a matriz B de ordem, né? Então, mas eu vou, como estou trabalhando de forma genérica, né? Eu vou deixar somente como aprendizado, né? Nós estamos fazendo, escrevendo, falando, né? Então, aqui nós temos a nossa matriz B, 3 por 2. Então, eu vou escrever ela. Legal? Eu vou escrever ela. Então, está aqui, ó. A nossa matriz B de 3 por 2 é igual, né? Então, quem que é a nossa matriz 3 por 2? 3 linhas, 2 colunas. Então, está aqui, ó. 1, 2. 2, 1. Não é o A, é o B que eu estou escrevendo, né? Eu quero a matriz B, não é isso? Bah, professor, eu tinha visto. Estava falando B e está colocando A, então é B, 1, B, 1, 2. B, 2, 1. B, 2, 2. B, 3, 1. B, 3, 2. Legal? Então, a matriz, ela é representada, né? É que eu escrevi meus elementos, né? B1, B2, B3, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna. Tranquilo? Essas são as nossas representações. Possamos um pouquinho mais adiante falar então de algumas outras propriedades de matriz. Tudo bem? Mas vamos continuar falando das nossas matrizes. Certo, galerinha? Então vamos para mais alguns outros exemplos de matriz. Agora vamos falar de uma matriz especial. O que é uma matriz especial? Como é que ela é formada, né? Uma matriz especial ela é formada sempre por um quadrado, né? Uma matriz quadrada. Uma matriz especial, ela sempre é representada por uma matriz quadrada. Legal? Ou seja, é o mesmo tamanho de linha, tem que ser o mesmo tamanho de coluna. Tudo bem? Ela é representada por, né? Pode ser por A, pelo B, pelo C, pelo D, qualquer número. Eu coloquei aqui uma matriz especial P. Legal? P. Se eu quiser representar os elementos, né? Se eu quiser representar os elementos, eu sei que eu estou falando do Pzinho, né? Eu estou falando do P minúsculo. Legal? Tudo bem? Só para te familiarizar, se nós perguntarmos aqui, ó, escreva o elemento P2 por 2, né? Se nós falarmos isso aí, bah, professor, e agora? Então, olha, escreva o elemento, ou se nós falarmos assim, escreva o elemento P2 por 2. Então, o elemento ficaria assim, ó, Pzinho, né? Pzinho. Nós estamos falando 2 por 2. Quem que é o nosso 2 por 2, né? Eu vou lá, eu estou na segunda linha, segunda coluna. Uma linha, duas linhas. Uma coluna, duas colunas. Quem que é o P2 por 2? Se eu pegar aqui é o menos 4. Legal? Né? Então eu vou representar pelo P minúsculo. Não posso ser pelo P maiúsculo. Pzinho. Tudo bem? Então, mas também foi falado um pouquinho anteriormente. Se tiver alguma dificuldade, dá um pause no teu vídeo, volta um pouquinho e assiste ali novamente as explicações, tá? Tranquilo? Bem tranquilo, né? Bem sereno. Então, o que nós estamos falando agora aqui, ó? Né? Uma matriz quadrada. Na matriz quadrada, ela tem as suas particularidades. Ela tem a nossa diagonal principal. Quem que é a nossa diagonal principal? Galera, sempre tu olha, ele sai da esquerda para a direita. Ele sai da esquerda para a direita. É assim, ó. Olha aqui, ó. Sai da esquerda, ó lá, para a direita. Então, essa daqui é a nossa diagonal principal. Essa daí é a nossa diagonal principal.
Tudo bem? Então, sempre que ela está cruzando, né, de cima para baixo, nós estamos falando que é a nossa diagonal principal. E quando nós olhamos da direita para a esquerda, quando eu olho da direita para a esquerda, eu estou olhando minha diagonal secundária. Como é que é a diagonal secundária? É isso daqui, ó. Ó, da direita para a esquerda. Então, essa aqui é a nossa diagonal secundária. E tem mais uma coisa interessante, galera. Vocês não podem perder isso de vista. Quando nós estamos falando para a nossa direita, não é os positivos. Então, a nossa diagonal principal, ele sempre será mais. E a nossa diagonal secundária, sempre será menos. Ah, professor, como é que fica isso? Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo qualquer? Né? Vamos dar um exemplo qualquer? Então, na nossa diagonal principal, nós temos sinalzinho de mais. Na nossa diagonal secundária, nós temos sinalzinho de menos. Diagonal secundária mais, diagonal principal mais, a secundária menos. Ficou tranquilo? Está bem explícito, né? Ó, principal mais, secundária menos. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos fazer um exemplo? Ó. O exemplo 3. Determine valor da diagonal principal e vamos determinar o valor da nossa diagonal principal e o valor da diagonal secundária? Vamos determinar? Só em questão de treinamento, né? O exemplo 3 aí, ó, determine o valor da diagonal principal. O que nós vamos estar fazendo? Presta atenção, galerinha. Presta atenção. É o nosso P, né? Então tá aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Olha bem o que nós estamos fazendo, ó. Né? A nossa diagonal principal, que é o nosso Pzinho, é igual. Vamos lá olhar? É o 5 mais menos 4 mais 0. Ó, 5 mais, né? É o mais aqui, ó. 5 mais menos 4 mais 0. Legal? Quanto que dá isso? Vamos ver aqui, ó. A nossa diagonal principal, né? É igual. Aqui, ó, os sinais são diferentes, fica menos, não é isso? Então, fica aqui, ó, 5, sinais diferentes, menos 4. 0 é 0, não é isso? Então, nossa diagonal principal é 1. Legal? Vamos ver como é que fica a nossa diagonal secundária? Vamos ver como é que fica a nossa diagonal secundária? Vamos ver. Como é que fica assim, ó? A nossa diagonal, essa aqui é a nossa principal. Essa daqui, eu vou até pôr aqui, ó, né? Diagonal principal. E vamos escrever aqui a nossa diagonal secundária, só para questão de treinamento. Diagonal secundária é igual. Vamos ver. Começa da direita para a esquerda. Então fica 1 menos, abre parênteses, porque tem um sinalzinho, né? Ó, 1 menos, esse menos aqui, ó. Menos 4. Menos mais 1. Vamos ver então como é que fica aí. Diagonal secundária é igual a 1. Sinais iguais é mais. Mais 4. Sinais diferentes, menos. Então, nossa diagonal secundária é igual a 5 menos 1. Diagonal secundária é igual a 4. Ah, professor, não falou que é... Certo, galerinha? Vamos fechar então essa questão das nossas matrizes, né? Vou falar então com vocês, ó, da nossa matriz linha. O que é matriz linha, né?
Então ela só tem uma linha. E quantas colunas nesse caso nosso aqui, ó? Eu tenho uma linha, uma, duas, três colunas. Legal? Mas matriz linha é só uma linha, só uma linha. Legal? Matriz coluna. Matriz coluna. Ao invés de ter linha, agora só vou ter uma coluna. Legal? Eu posso ter quantas linhas quiser, mas somente eu posso ter uma coluna. Então, matriz linha é somente uma linha, matriz coluna é uma coluna. Aí eu tenho a minha matriz nula. O que é uma matriz nula? Onde todos os elementos é zero. Todos os elementos é zero. Tudo bem? Todos os elementos é zero. Posso ter aqui de ordem 2 por 2, de ordem 3 por 3, de ordem, nesse caso aqui é de ordem 2 por 4, não é isso? Duas linhas e uma, duas, três, quatro colunas. 2 por 4. Tudo bem? Legal? E eu posso, então, ainda ter uma matriz principal. O que é matriz principal? Onde todos os elementos secundários, ou que não seja pertencente à matriz principal, seja lá, ó, eu tenho aqui a principal, ó, todos eles têm elemento, têm número, e os outros elementos são nulos, são zero. Legal? Então, a nossa matriz principal é representada pelos elementos diferente de zero, se quiser colocar aqui, diferente de zero. Tudo bem? E a nossa matriz secundária é o inverso da outra, né? Secundária. Ao invés desse daqui, esse aqui é a principal e aqui é a nossa secundária. Bem tranquilo? Tranquilo? Joinha? Escreve nas suas observações, né? Escreve ali. Legal, joinha? Se gostou, compartilhe. Não deixe de deixar o seu joinha, o seu like. Não deixe de deixar o seu comentário. Obrigado por estar nos acompanhando. Forte abraço para os novos inscritos. Tamo junto. Arruma uma nova modelagem de matemática.